Olá, alunos! Nessa aula a gente vai corrigir as atividades de fixação que foram consideradas aí no primeiro bimestre. Então, a primeira atividade de fixação que a gente teve foi durante aquela semana A segunda semana, a primeira semana foi de testes, né? A segunda semana começaram-se as aulas. Na verdade, seria a terceira semana no mês de agosto, se eu não me engano. Então, a gente tem um problema com as datas no CIGAR, tá? Então, as nossas aulas cadastradas no CIGAR está referente às quartas-feiras. Entretanto, a nossa aula é toda segunda, tá? Então, lá os tópicos de aula já referem-se às aulas, tá? Porém, quando eu for lançar essas presenças vão constar com a data de quarta-feira, tá? Então, vai ter essa leve diferença aí. Por exemplo, aqui, essa atividade de fixação, ela vale para o dia 17/8, que foi a nossa aula. Porém, no CIGAR, está no dia 19/8, tá? Então, tem essas divergências aí, tá? Mas, enfim, essa atividade foi lançada no Microsoft Forms, tá? Porque eu não tinha acesso ao CIGAR. Então, a primeira questão foi a resistência mínima do concreto que pode ser utilizada em um ambiente com CAA1E. Bom, antes de resolver essa questão, primeiramente nós temos que entender o que é essa sigla, CAA. O que é esse CAA? O C refere-se à classe, o A, agressividade, o outro A, ambiental. Então, classe de agressividade ambiental. Bom, ele está me perguntando sobre a classe de agressividade ambiental 1. Então, eu tenho que olhar tudo que refere-se a essa classe de agressividade, tá? Essa tabelinha aqui eu retirei da nossa aula que fala sobre os fundamentos, né, das estruturas de concreto armado, tá? Então, ele quer saber qual que é a resistência mínima do concreto para essa classe de agressividade. Nesse caso, né, a mínima, né, que é essa daqui, né, essa segunda linha aqui, onde fala classe de concreto, tá? Seria o C20, tá? Então, menor do que isso eu não posso utilizar para essa classe, para esse ambiente, tá? Então, das questões que nós temos, a que se refere a resposta correta é a letra D. Bom, a segunda questão, que viabiliza o concreto armado, tá? Então, o que vai viabilizar esse concreto armado? Eu não estou falando só do concreto, estou falando do concreto e da sua armação. Bom, nas alternativas nós tínhamos o agregado graúdo do concreto, acabei de falar. Eu estou perguntando sobre o material concreto armado, estou falando do concreto mais a sua armadura. O que viabiliza isso? É o agregado graúdo? Não. É a aderência entre os materiais? Sim, porque isso é que vai viabilizar esse material, por causa da junção da aderência entre eles, né, do concreto e do aço. Então, essa junção e essa aderência que vai permitir que os dois resistam muito bem às solicitações combinadas, tá? Então, é sobre pasta do cimento, acabei de falar. Não tem nada a ver com o concreto sozinho, é o concreto mais armadura. Preço do aço, se fôssemos olhar pelo preço do aço, a gente não iria fazer essa viabilidade. Enfim, então a resposta correta é a letra B. Terceira pergunta, a classe de agressividade ambiental de uma estrutura de concreto armado está relacionada? Então, estou perguntando sobre a classe de agressividade ambiental. O que isso interfere na estrutura? Será que se eu não considerar isso vai ter algum impacto? Bom, então nós temos que lembrar do porquê de utilizar, de ter essas classes de agressividade ambiental. Por quê? Porque cada ambiente tem os seus níveis de agressividade, cada ambiente vai ter os seus níveis, né, de agressão a um determinado material, tá? Isso não vai ser diferente para o concreto armado, tá? Principalmente porque a gente tem o aço, que se ele for exposto a um ambiente muito nocivo, né, a gente vai ter a perda, uma deteriorização desse aço, enfim, vai acabar também deteriorando o concreto, tá? O concreto, né, não só o aço, mas o concreto, ele também pode ser deteriorado, principalmente em um ambiente muito salino, tá?
Isso pode acabar criando um ambiente bem agressivo, né? E acabar deteriorando esse concreto também, tá? Então, olha as palavras que eu falei. Deteriorização. Eu sempre falei em deteriorização. Eu não falei de ruptura, eu não falei de resistência mecânica, eu não falei de carga. Eu falei de deteriorização. Então, a classe de agressividade ambiental está relacionada com isso, né? Com esse desgaste que o ambiente pode causar, né? Pode acabar com o material, tá? Então, a resposta correta nessa alternativa seria A, não tem como ser outra, né? Então, é o risco de deteriorização da estrutura. Bom, questão 4. O que significa FCK? Primeira coisa, um F. Esses Fzinhos sempre vão significar resistência, tá? Resistência do material. Eu não sei simplificar isso. Então, toda vez que vocês veem uma letra F, significa resistência, tá? De algum material. O C aqui significa que é uma resistência de um determinado material. Que material? Concreto, tá? Então, resistência do concreto. Ok. Mas e esse K? Esse K, ele vai significar característico. Então, é a resistência característica do concreto. Mas ainda não respondeu. Sobre o quê? Bom, esse C também vai significar de compressão, tá? Então, eu vou ligar duas coisas. Eu vou falar que é do concreto, compressão. Então, toda vez que eu ver concreto, compressão. Então, isso vai significar a resistência característica do concreto à compressão. É do aço? Não. Se fosse do aço, teria um S ou um Y, tá? Então, não é. É do concreto à compressão, né? Se a gente for pensar no concreto, a primeira coisa que a gente lembra do concreto é a sua resistência à compressão. Então, FCK, resistência característica do concreto à compressão. Questão 5. CA50. O que significa isso? Bom, primeiramente, o que é CA? CA, concreto armado. Bom, quando a gente viu classes de concreto, alguma vez a gente colocou CA, a gente falou só de C, né? Porque eu estou falando só do concreto. Então, quando eu vejo CA, concreto armado, eu estou falando do aço, tá? Entendam que é do aço. Se eu tivesse só com a letra C, eu estaria falando apenas do concreto, tá? Então, se é CA, concreto armado, ou para armado do aço, então eu estou falando do aço, tá? Esse 50, ele vai significar a resistência característica desse aço. Nesse caso, esse 50 é kgf por milímetros ao quadrado. Só que a gente vai trabalhar com MPa, tá? Megapascal. Então, o que a gente faz? A gente pega esse 50 e multiplica por 10. Então, é 500 MPa, refere-se a 500 MPa. Então, eu vou ter aqui as minhas alternativas. Primeiro, o aço possui um FYK igual a 500 MPa. Acabei de falar, né? Esse Ca, concreto armado, é o tipo de aço, né? Que vai utilizado para armadura, né? Para o concreto. Então, estou falando de aço. 50, 500 MPa significa a resistência característica desse aço. Então, já matamos a charada de primeira. Então, não se refere-se ao concreto, que está escrito na letra B, e também nem é 50 MPa, tá? A letra C está errada também, justamente porque não é 50 MPa, é 500 MPa. O concreto possui FCK igual a 500 MPa, totalmente errado. Então, a letra A é a nossa letra correta. Bom, número 6. Por que as propriedades do concreto fresco são tão importantes? Bom, lembra que o concreto fresco é a primeira etapa do nosso concreto, né? Então, a gente precisa fazer, né? Depois que a gente faz a mistura, né? A homogeneização dos materiais componentes desse concreto, né? A gente faz o transporte e o lançamento desse concreto nas nossas formas, né? Então, por que isso é importante? Por que as propriedades desse concreto fresco é importante? Porque ele vai curar, né? Ele vai ter as reações dele para ele tomar a sua resistência mecânica. Então, fazer todos esses processos, né? Tendo todo o cuidado com o concreto fresco,
né? Eu vou ter uma melhor qualidade no meu concreto endurecido, né? Onde eu vou ter a propriedade que eu mais preciso, que é a propriedade mecânica, né? A resistência mecânica da minha estrutura, tá? Então, por isso que é tão importante, por isso que eu tenho aquele processo, né, de trabalhabilidade, né, para ele ficar bem moldado, né, consistência, cura, todos esses processos que são referentes à propriedade do concreto fresco, vibração, adensamento, tudo isso é importante para a gente ter um material de boa qualidade, né, para que ele consiga chegar na sua resistência final que a gente quer, que a gente deseja, tá? Então, percebam que isso está tudo relacionado, né, no final das contas, com as propriedades mecânicas, com a resistência mecânica do meu concreto, tá? Então, vendo isso, dito isso, né, agora a gente consegue responder a nossa pergunta. Por que as propriedades do concreto fresco são tão importantes? A. Influenciam somente na execução do projeto? Somente. Não, não é somente na execução do projeto. Influenciam diretamente nas características mecânicas do concreto? Sim, acabei de falar, né? Todo esse processo, transporte, cura, adensamento, consistência, trabalhabilidade, homogeneidade, tudo isso vai influenciar no aspecto de resistência desse concreto, tá? Então, vai influenciar diretamente nesse ponto, nessa característica. Então, essa é a resposta correta. Letra C, influencia no desempenho acústico do concreto? Não, não necessariamente, tá? Influencia no desempenho das formas? Não, não influencia em nada no desempenho das formas. Pelo contrário, né? As formas é que tem que ser bem executadas para a gente ter um desempenho bacana da nossa estrutura. 7. Vira-parede é um elemento estrutural de que tipo? Bom, isso aí, né, a gente teria que lembrar, né, dos elementos estruturais, né? Eu falei para vocês, né, a gente tem os elementos lineares, o elemento de placa, né? Os elementos lineares são as vigas, né, e pilares que dependem, que tem, né, o seu comprimento relevante, né, em relação à sua seção transversal, né? O comprimento tem um tamanho muito maior, muito superior do que a seção transversal, né? E a gente tem os elementos de placa, que seria a laje, né? Onde a sua área tem dimensões consideráveis, né? Em relação à sua espessura, que é uma espessura muito pequena, né? E aí eu falei da viga parede, né? Poxa, mas viga depende só do comprimento, né? Você acabou de falar, né? Então é um elemento linear. Não. Depende do comprimento, não, desculpa. Depende do comprimento, não, tá? É um elemento linear porque o seu comprimento é bastante considerável. Bom, eu tô falando de viga-parede, né? E essa parede aí já dá né, uma adiantada do que vai ser esse elemento, né? Vai ser um elemento maior, né? Isso significa que eu tenho um comprimento dele considerável, mas eu também tenho a sua altura considerável, né? Eu não tenho uma altura muito pequena, né? De 30 centímetros, por exemplo, né? Ela é superior a isso, né? Maior que 1 metro, enfim, né? Então, é isso que é uma viga-parede, né? Então, a gente tem aqui o carregamento, né, da minha viga, que pode ser tanto horizontal quanto vertical, então eu tenho o carregamento horizontal aqui e vertical, tá? E isso vai caracterizar um elemento de chapa, tá? Então, quais são as nossas alternativas? Letra A, linear, acabei de falar, né? Se fosse viga, somente viga, aí sim, seria um elemento linear. Mas aqui a gente está falando de viga-parede, tá? Elemento de placa. Elemento de placa, né, seria as nossas lajes, tá? Onde a espessura é extremamente pequena, tá? E as suas dimensões, né, da sua área, tanto, né, na direção X quanto na direção Y, né, são consideráveis, são dimensões consideráveis, tá? Então, um elemento de placa. Elemento de chapa seria esse elemento, né? A gente tem um comprimento bem considerável, uma altura um pouco mais considerável, tá? E tem, seria a largura, né? O L3, também, que não é tão considerável em relação a esses outros dois, tá?
Mas devido a esse carregamento, né, nós temos uma característica de elemento de chapa, tá? E aí, né, observem a diferença, tá? Por quê? Porque a chapa aqui, né, eu tenho esses carregamentos bem aqui, né, ao longo do comprimento e ao longo da altura, o que é diferente da laje, né? A laje, aonde que fica o carregamento? Fica bem nesse plano aqui, aonde eu tenho as maiores dimensões, fica no plano da minha laje, né? Não fica nas laterais, tá? Então, essa é a diferença, tá? Entre esse elemento de placa e esse elemento de chapa, tá? Casca também não é, senão a gente teria esse L3 extremamente pequeno, muito pequeno, tá? Então, não é o caso. Então, a letra C seria a minha alternativa correta. Bom, questão número 8. Foi verificado no projeto estrutural um pilar com seção transversal igual a 200 centímetros por 20 centímetros. Isso a seção transversal. Este pilar pode ser considerado um pilar parede? Então, antes de mais nada, o que é um pilar parede? Para ser um pilar parede, a menor dimensão da seção transversal desse pilar deve ser menor que 1/5 da sua maior dimensão. Tá, então vamos lá. Qual que é a minha menor dimensão da seção transversal? 20 centímetros. Qual que é a maior? 200 centímetros. Então vamos lá. Então, para ser pilar parede, eu vou pegar a maior dimensão e multiplicar por 1/5. Então, vou pegar os 200 e multiplicar por 1/5. Então, vou ter 40 centímetros. O que vai caracterizar se é um pilar parede ou não? Se esse valor é maior do que a menor dimensão, tá? Se esse valor é maior do que a menor dimensão, é um pilar parede. Caso contrário, é um pilar normal, tá? Então, se esse resultado, por exemplo, se eu tivesse colocado uma seção de 1.000 de 100 centímetros por 20 centímetros, né? Eu teria aí né, nessa divisão aqui, eu teria um valor de 20 centímetros, né? E aí, seria igual à menor dimensão. Então, eu poderia considerar isso como um pilar comum, tá? Não é um pilar parede, tá? Por quê? Porque esse valor deveria ser superior a da menor dimensão, tá? Deveria ser maior do que 20 centímetros, ok? Então, nesse caso específico, né, como deu nessa relação 40 centímetros, que foi superior à menor dimensão, nós vamos ter um pilar parede. Então, a alternativa correta era sim, né? Era para marcar entre sim ou não. Então, sim. Questão 9. Qual a principal deficiência do concreto simples que deu origem ao material estrutural concreto armado? Então, nessa questão está perguntando por que a gente não poderia utilizar um concreto simples na nossa estrutura? Por que a gente colocar armadura? Era simplesmente responder isso. Bom, a gente sabe que o concreto simples, ele sozinho, o concreto, quando a gente fala de concreto, pensa em concreto, a gente pensa na resistência à compressão, como eu já tinha dito. E aí a gente sabe que ele tem uma baixa resistência à tração. Então, esse material, além de possuir baixa resistência à tração, né, o que vai dificultar aplicar em outros elementos estruturais, por exemplo, como vigas, né, que tem a flexão, e aí nós temos a atuação da compressão e da tração, né, a gente precisa de um elemento para fazer esse reforço, tá? E aí, né, aumentar a resistência à tração desse material, ok? Então, dentre as alternativas, a primeira, resistência à compressão é uma deficiência do concreto simples? Não, pelo contrário, né? A resistência à compressão é a melhor característica do nosso concreto simples. Resistência ao fogo? O concreto ele tem uma resistência ao fogo muito superior aos outros materiais, como madeira e aço. Então, isso não é uma deficiência. Resistência aos agentes ambientais? Bom, o concreto, né, de novo, em relação aos outros materiais, como madeira e aço, ele tem uma grande resistência aos agentes ambientais, tá? Então, a última alternativa, a letra D, resistência à tração, que a gente acabou de falar. Foi isso que deu a origem, além, né, da sua característica, né, que o concreto simples, somente ele é muito frágil, né, então ele se torna
quando a gente chega a uma determinada carga, ele não se deforma, ele simplesmente rompe, o que não é interessante na nossa estrutura. Então, colocando o aço, a gente tem uma característica dúctil, né? Não diretamente dúctil, né? A gente alia, né, a ductilidade do aço a essa estrutura, né? E aí a gente tem uma deformada, né? O que facilita bastante, o que é um sinal bem bacana na nossa estrutura, né? Para nos avisar antes dela romper, tá? Mas aí a principal deficiência desse material, né, nesse caso, é a resistência à tração. A resistência à tração do concreto é muito baixa. A compatibilização de projetos civis visa, bom, primeiramente, tá? Compatibilização é eu pegar todos os projetos, né, aliá-los, né, colocá-los, sobrepô-los um sobre o outro, né, para ver possíveis interferências, tá? Para facilitar, né, o andamento da execução, também no curso, no cronograma, né, para não ter nenhum imprevisto, tá? Então, essa compatibilização é extremamente importante. Então, vamos lá. Primeiro, visa descrever o que cada projeto necessita em cada etapa? Não, não é esse o objetivo da compatibilização. B, visa minimizar os conflitos e as interferências entre projetos? Exatamente isso que eu acabei de falar. Compatibilização visa exatamente minimizar essas interferências, né, esses conflitos, na hora, né, principalmente quando a gente vai executar, né, para não ter atrasos, enfim, né, para não ter dor de cabeça futura, tá? Então, a letra B é a correta. C, visa priorizar o projeto estrutural sem verificar os demais? Não, pelo contrário, o projeto estrutural ele precisa dos demais projetos para a gente ter um projeto bacana, né, um projeto bem definido. D, visa tornar a execução dos projetos mais complexa e trabalhosa? Acabei de falar, né, a gente quer um trabalho mais, na execução mais simples, menos trabalhosa, porque a gente não vai ter justamente o retrabalho, né? Justamente porque a gente não vai ter essas interferências surgidas do nada, tá? Então, a letra B é a correta. Bom, atividade de fixação 01 acabou, a gente vai para a atividade de fixação 02. E essa atividade de fixação 02 se refere justamente à compatibilização. Agora, foi em relação à aula que eu passei, né, que falava a relação entre o projeto estrutural e o projeto arquitetônico, tá? Essa atividade já foi dada no SIGA-A, tá? Primeira alternativa, não faz parte da concepção estrutural. Antes de mais nada, concepção estrutural, né? Eu vou conceber a minha estrutura, tá? Eu vou posicionar meus elementos estruturais e pré-defini-los. O que é pré-defini-los? Pré-estabelecer as dimensões. Será essa a dimensão que eu vou utilizar? Não. É uma pré-definição, tá? Que eu posso alterar durante o dimensionamento das peças, tá? Então, lá. Definir a posição dos elementos estruturais, acabei de falar isso, né? Eu defini a posição desses elementos. Escolher os materiais, bom, isso é uma etapa que também faz parte dessa concepção, tá? Escolher o método de construção, sim, né? É importante eu definir esses métodos de construção, né? Justamente para definir a posição dos elementos estruturais, tá? A escolha do material também está aliada a isso também, tá? Porque, primeiro, para eu posicionar os materiais, os elementos estruturais, eu preciso saber qual material que eu estou trabalhando. É aço? É concreto armado? É madeira? Porque cada um tem uma certa limitação, né, de vão, enfim, tá? Então, isso também é importante saber. E também com relação ao método de construção, né? Se eu estou utilizando, que tipo de material eu estou utilizando? Qual método construtivo eu vou precisar utilizar? Isso também é importante eu saber durante a concepção estrutural. Letra D, definir elementos estéticos? Não, né? Eu estou trabalhando com peça, concepção estrutural. Não estou falando de concepção arquitetônica, concepção de design. Não estou falando de elementos estéticos aqui. Estou falando de elementos estruturais. Então, a pergunta era, não faz parte da concepção? Não. Então, a letra D era a resposta correta.
Bom, número 2. Qual a maior dimensão do pilar, considerando que a área da seção transversal foi igual a 378 centímetros quadrados e a dimensão mínima adotada foi de 18 centímetros. Então, a partir desses dados, ele quer saber qual que seria a maior dimensão para esse pilar, tá? Então, ele já tem a área da seção transversal e já foi definida a menor dimensão, 18. Então, eu sei que a área, né, é base vezes altura, né, uma seção retangular, né? Então, para eu saber a outra dimensão, basta eu pegar essa área e dividir por essa outra dimensão. Então, eu vou pegar os 378 e dividir por 18. Então, eu vou achar aí uma dimensão de 21 centímetros, tá? Então, a minha maior dimensão, ela deve ser ou igual a 21 ou superior a 21, nunca menor que 21. Então, eu tenho essas alternativas. Eu vou utilizar 25? Posso utilizar 25, né? Seria uma seção bacana de ser adotada. 40? 40 é muito grande, né? Até poderia utilizar, mas vai ficar uma área muito, muito superior à área que eu estou prevendo, tá? 30, a mesma coisa. 20 não, porque é menor que 21. Então, a melhor alternativa aqui é o 25, tá? Então, eu vou adotar os 25 centímetros, que vai ficar próximo a essa área que eu estabeleci, que é 378 centímetros quadrados. Próxima alternativa. Dentre os critérios práticos para estruturação de edificações, para os casos gerais, indique a alternativa errada. Errada. Bom, as vigas devem ser locadas, isso aí, tá? Essa alternativa a gente consegue tirar daquela aula que eu falei para vocês de concepção estrutural, tá? As vigas devem ser alocadas de forma que os panos de laje resultem com dimensões de mesma ordem de grandeza. Foi isso que eu falei para vocês, né? Ter as dimensões das lajes mais compatíveis, né? Para facilitar até mesmo durante a execução das formas, né? E aí a gente acaba reduzindo os custos. Então, né, isso não está errado, está certo, né? Então, não é essa a nossa alternativa. Letra B. Sempre que possível, as vigas devem ser colocadas sob as alvenarias. Sim, né? Sempre que a gente vê no nosso projeto arquitetônico uma alvenaria, né? E que se não for impedir, né? Se não for algo que seja um transtorno, é sempre bacana a gente colocar uma viga, né, e subir a nossa alvenaria, né? É sempre interessante para evitar trincas nessa alvenaria, tá? Mas sempre que possível, tá? Não é uma regra que deve ser sempre seguida, tá? É sempre interessante fazer isso. Letra C. Os pilares devem ser posicionados sem descontinuidade da fundação até a cobertura, evitando assim as vigas de transição que encarecem a estrutura. Gente, isso de fato, tá? Eu não vou colocar um pilar em uma certa posição e no andar superior deslocar ele, né? O que vai significar, né, o uso desse elemento estrutural que é a minha viga de transição, que eu falei que é uma viga de grande responsabilidade técnica, tá? E também muito cara, né? Se ela tem um certo peso na hora de projetar, né? Imagina o custo dela, né? Então, essa afirmação ela é correta, tá? Letra D. Posicionamento de vigas e pilares dependem diretamente das cargas de utilização futura da edificação? Bom, eu estou falando de posicionamento. Eu não estou falando de dimensionamento ou pré-dimensionamento. Eu estou falando de posicionamento, tá? É claro que quando a gente for fazer o pré-dimensionamento, né, até mesmo o dimensionamento vai depender, sim, das cargas, né? Mas o posicionamento não vai depender diretamente das cargas de utilização, né? É claro que eu preciso entender o fluxo de carga para saber como posicioná-lo, mas é o fluxo e não a carga de utilização especificamente. Então, essa alternativa é a alternativa incorreta. Então, essa que é a alternativa errada. Então, é essa que a gente deve marcar.
Questão 4. Pode-se definir viga de transição como? Acabei de falar de viga de transição, né? Viga de transição é aquela viga onde eu tenho o nascimento de uma estrutura, né, o pilar, né? Isso que é uma viga de transição. Vigas que recebem cargas de pilar que nascem naquele nível. Acabei de falar, né? Vigas que transmitem as cargas diretamente para os elementos de fundação. Não, isso aí é uma viga baldrame, né? Vigas que se apoiam em outras vigas. Não. Vigas que existem sempre em todas as edificações? Não, essa viga não existe sempre em todas as edificações. Acabei de falar para a gente evitar esse tipo de viga, né? Então, a alternativa correta é a alternativa A. São aquelas vigas que vão receber a carga do pilar diretamente nelas, ou seja, vai nascer um pilar naquela viga. Questão 5. Para o pré-dimensionamento de vigas usuais de edificações em concreto armado, pode-se admitir uma altura de ordem de... Bom, quando a gente faz o pré-dimensionamento das vigas, né, a gente pega o vão da viga e divide por 10. É isso que eu coloquei lá para vocês. Bom, esse dividir por 10 não seria a mesma coisa que eu multiplicar por 10%? Pensa aí. É a mesma coisa, né? Eu pega os 10% e dividir por 100%, né? Isso para transformar em número comum, né? Se eu cortar os zeros ali, eu vou ficar com 1 sobre 10, que é justamente essa fração que a gente multiplica no vão, né? Então, aqui, né, já está eu dei as porcentagens, né? A questão, a letra A fala 8% do comprimento total da viga, não, né? E nem é o comprimento total da viga, né? Tem que pegar na metade, né, do apoio da viga, né? Metade, meio a meio do apoio dessa viga. 10% do pé direito da edificação, não, né? Nada a ver com o pé direito da edificação. 10% do vão vencido pela viga, é isso. O vão vencido pela viga, né, multiplicado por 1 sobre 10, né, ou 10%. O vão vencido, né, metade do apoio dessa viga, tá? Até a outra metade do apoio da outra extremidade. Letra D, 20% do vão vencido. Não, né? É os 10%, ok? A viga e os pilares de concreto armado abaixo estão esquematizados com cotas em centímetros. O vão e a altura da viga em centímetros é... Bom, a gente tem um corte aqui, onde a gente tem 2 pilares, né, e uma viga, tá? Então, aqui a gente tem os pilares e aqui a gente tem a nossa viga. Ele quer saber o vão e a altura da viga. Acabei de falar, o vão da viga, né, vai pegar da metade desse apoio aqui até a outra metade do outro apoio. Então, metade, né, delimitei aqui, meu vão vai ser justamente esse comprimento aqui. Então, como que eu vou calcular? Eu vou pegar metade desse comprimento desse pilar, né, dessa largura desse pilar, mais esse vão que é de face a face de pilar, que é 500, mais a outra metade do outro apoio da viga. Então, vai dar 540 centímetros, tá? Então, esse é o meu vão. A altura da viga vai ser eu pegar esse vão e dividir por 10. Então, eu vou pegar esse 540 e dividir por 10, eu vou chegar no resultado de 54 centímetros. Preciso necessariamente adotar esse 54? Não, eu posso adotar um valor múltiplo de 5, né? Então, eu posso adotar 55 centímetros, tá? Então, dentre as opções aqui, qual que é a correta? A correta é a letra C. Bom, 7. Compatibilização dos projetos traz como benefício. Então, eu quero saber quais são os benefícios da compatibilização do projeto. Já falei alguns aqui, né? Eu vou ter, né, eu não vou precisar de fazer retrabalho, né? Eu vou ter uma qualidade durante a execução dos meus projetos, justamente porque eu não tenho interferências. Cronograma, tá? Eu não vou precisar atrasar meu cronograma, custo, né? Justamente que eu vou evitar esse retrabalho, né? Enfim, uma série de outras coisas que vão trazendo benefícios, tá? Então, primeira alternativa,
Retrabalho, já acabei de falar. Retrabalho não é algo positivo, é algo negativo, né? O retrabalho, eu vou ter um atraso no meu cronograma, porque justamente eu vou ter que corrigir essas interferências durante a execução do meu projeto. Então, não é essa. Só de ler retrabalho, já corta. B, empreendimento com qualidade duvidosa? Não, pelo contrário, eu vou ter uma qualidade muito superior, porque aí eu já trabalhei lá durante a concepção do projeto, todas essas interferências, né? E aí já eliminei todas elas. Eu vou ter uma qualidade superior na minha execução, porque eu vou ter esses contratempos, tá? Então, já tiro. Qualidade duvidosa? Tiro, né? Letra C, redução de custos e qualidade do serviço. Permite que as possíveis interferências sejam identificadas previamente, a fim de evitar retrabalho e garantir um serviço de boa qualidade na execução. É exatamente isso, né? Eu vou ter uma redução de custo porque eu não vou precisar de fazer retrabalho, né? Porque justamente eu já previa, né, essas interferências. Vou ter uma qualidade no serviço, né? Porque eu já vou escalar minhas mãos de obras para cada uma daquelas partes, sem precisar improvisar algum serviço, né? Então, eles já vão trabalhar de forma correta, de acordo com o que é necessário ser feito. Então, isso vai ser ótimo, né? Então, vou ter uma qualidade muito bacana. Então, essa aí é a alternativa correta, né? Não para D. Custo alto. Consequência do emprego de materiais de qualidade, sem a necessidade de avaliar possíveis inconformidades com os projetos civis. Então, esses possíveis inconformidades é que torna essa alternativa incorreta. Então, a letra C, resposta certa. 8. Em relação ao projeto estrutural, marque a alternativa correta. Então, vamos ver. Letra A. O projeto estrutural deve garantir o exercício das funções dos ambientes propostos pelo arquitetônico. Essa é a ideia do projeto estrutural, né? A gente tem esse objetivo, né? O projeto estrutural não interfere no projeto elétrico e nem no projeto sanitário, pelo contrário, né? Interfere, né? E se eu não fazer compatibilização com esses projetos, vai ser pior, né? Eu mostrei figuras para vocês, né? Fotos mostrando essas interferências. C. O projeto estrutural segue as premissas de consumo e volume de água? Não, né? Isso aí está relacionado com o projeto hidrossanitário, né? O projeto estrutural não interfere nos aspectos estéticos e de uso da edificação? Claro que interfere, né? Imagina, mostrei fotos para vocês mostrando um pilar bem no meio do quarto, né? Como isso interfere no ambiente, né? Na circulação, na estética. Um pilar em frente a uma janela, né? Acaba com a função da janela, enfim, isso está completamente errado, né? Então, a alternativa correta é a letra A, né? A gente faz o projeto estrutural justamente para garantir aquele ambiente que foi proposto pelo arquitetônico. 9. Uma laje maciça de cobertura em balanço obteve-se no cálculo de pré-dimensionamento uma espessura igual a 7,65 centímetros. A espessura que se deve adotar um cuidado extremo aqui nessa alternativa. Está escrito aqui, laje maciça de cobertura em balanço, tá? Eu obtive esse resultado de 7,5, eu tenho que olhar, né, aqueles parâmetros que eu passei para vocês referente às lajes maciças, que são justamente esses aqui, tá? Que está lá no slide que eu passei para vocês. Então, esses são os valores mínimos que eu devo adotar, tá? Dependendo do tipo de laje, tá? Eu estou falando aqui nessa alternativa de lajes em balanço, tá? Então, ó, primeiro aqui, ó, 7 centímetros para laje de cobertura, não em balanço. Então, não é essa a minha situação, tá? A segunda, 8 centímetros para laje de piso em balanço, não em balanço. Não é laje de piso e também não é laje que não tem balanço, tá? 10 centímetros para lajes em balanço. Então, é essa aqui que eu devo analisar. A minha espessura no meu pré-dimensionamento deu 7,65. Aqui fala que o mínimo deve ser 10 centímetros. Então, qual a espessura que eu devo adotar? 10 centímetros. Eu tenho que adotar uma espessura
superior a 10 centímetros, não abaixo disso, tá? Então, esses 7,65 eu não vou utilizar, eu vou utilizar esses 10, tá? Então, toda vez que eu calculo uma espessura, eu tenho que verificar essas condições. Então, dentre as minhas alternativas, a letra C, que é a letra correta. 10. Conforme os critérios de lançamento de elementos estruturais de concreto armado, é correto afirmar: as lajes maciças, tá, podem ser rebaixadas caso seja verificada a necessidade? Sim. Sim, eu posso rebaixar minha laje, né? Eu falei para vocês que tem um recorte que a gente pode representar, né, na planta de forma, justamente para apresentar esses rebaixos. Por que a gente pode fazer esses rebaixos? Para passar uma tubulação, né? Eu vejo a necessidade de fazer esse rebaixo em vez de fazer um forro, né? Enfim, né? Eu posso fazer esse rebaixo sim. Letra B. As vigas invertidas devem ser evitadas quando há interferência estética no ambiente? Não, pelo contrário, né? A gente utiliza esse recurso justamente quando a gente vê uma interferência estética da viga normal. C. Deve-se evitar o máximo possível viga em balanço? Não, eu falei para vocês que dependendo do tipo, né, de estrutura, a gente pode utilizar balanço que vai reduzir os nossos custos, tá? D. As vigas embutidas nas alvenarias devem levar em conta apenas as questões de prática de execução, excluindo as características da alvenaria. Isso está errado, né? A gente deve incluir essas características, que seria exatamente o revestimento, né? Isso que é importante que a gente faz para determinar a largura das nossas vigas. Então, a resposta correta é a letra A. Então, atividade de fixação 03. Então, aqui a gente já estava falando das plantas de locação, tá? Questão 1. Em uma planta de locação de pilares de fundação, o responsável técnico se depara com as descrições S8, entre parênteses, 100 por 60. O profissional deve saber que essa letra S significa. Bom, a gente falou sobre isso, né? Que a gente dá nome, um símbolo para os nossos elementos estruturais, né? Que essa é a função, né? Tanto da planta de forma quanto da de locação, a gente precisa identificar esses elementos estruturais, tá? No caso da planta de locação, né? Identificar essas fundações. S, tá? A letra S vai determinar qual tipo de estrutura que a gente está falando. O que é S? Sapata, né? O único elemento estrutural que vem, né? Que a gente consegue lembrar com a letra S. Então, a letra correta é a letra A, né? O elemento estrutural de fundação sapata. Falando da mesma planta, né? Da mesma descrição, né? Agora eu quero saber o que esse número 8 significa, tá? Esse número 8 vai significar quantidade de sapato? Não. Esse número 8 vai ordenar as minhas sapatas, né? Eu começo a contar, né, as sapatas para localizá-las, né? Para ficar mais fácil fazer essa localização no projeto, tá? Então, letra A não é, porque não são 8 elementos estruturais, eu nem sei quantos elementos estruturais são. Ordena um elemento estrutural de fundação? É isso, ele vai ordenar esses elementos de fundação de acordo com a sua posição, tá? Há 8 pilares na mesma posição? Não, né? Não falei nada aqui disso. Ordena a vala de escavação da fundação? Não. Ordena o elemento estrutural de fundação. Agora eu quero saber o que é esse 100 por 60. Isso aí fica simples, né? Desculpa que aqui saiu errado, tá? Mas esse 100 por 60 vai determinar a dimensão da fundação. Acabou cortando aí no slide, tá? Que aí foi para a atividade de fixação 04, que é justamente essa. Analise a figura da planta de forma abaixo e marque a alternativa correta, tá? Então, era essa, né? Acabou errando o slide, desculpem aí, tá? Então, tem essa planta de fundação, tá? Essa é a atividade de fixação 04. E aqui eu tenho as representações dos meus, as posições dos meus elementos estruturais, né? Com a sua denominação, né? Pilar, viga, enfim. As lajes também, tá?
as representações dos meus pilares, tá? As dimensões aqui, né? E também os cortes verticais representados, né? Os cortes rebatidos, né? Que a gente representa em planta, tá? Então, né, observem aqui o nome, a gente tem os pilares têm as mesmas dimensões, né? Observem, ó, pilar P1, 22 por 22, né? A gente vem aqui no pilar P11, 22 por 22, né? P9, 22. Então, os pilares têm as mesmas dimensões, né? Exceto esse pilar P8 aqui, ó, que tem a dimensão 22 por 50. E o pilar P5, que tem 15 por 60, tá? Vamos falar das vigas agora. Aqui, ó, as vigas, essa viga V1 tem 12 por 40. Essa viga V2, 12 por 40. Essa viga V3 também tem as mesmas dimensões. Viga V4 também, 12 por 40. Viga V5 também. Essas vigas aqui, ó, que estão aqui, né, na vertical, né, V6, tem 12 por 30. Então, né, mudou a altura aqui da viga. Viga V7, 12 por 40. Viga V12, V9, 12 por 50. Viga V8, 12 por 40. Então, observe, eu tenho 3 alturas de vigas. Eu tenho vigas com 40 de altura e vigas com 30 de altura e 50, tá? Então, tem essas 3 alturas. Bom, lajes. Eu tenho laje L1 com espessura de 7, né? A L2 também, L3 também, a L6 também, L4, 8 e L5, 8 centímetros de espessura, tá? Aqui a gente vê os cortes, né? Aqui a gente tem vigas normais, né? A viga V2 é normal, a viga V4 também. Aqui nós temos uma viga semi-invertida, né? Onde a gente encontra um rebaixo aqui na laje L2, né? Provavelmente é uma laje de banheiro, né? Então, a gente tem um rebaixo aqui em relação a as demais lajes, né? A laje L1 e a L3, de 25 centímetros. Então, essa laje L2, ela está rebaixada, né, em relação ao nível dessas outras lajes em 25 centímetros, tá? Então, vamos para as alternativas. Pede para eu marcar correta. As medidas de distância dos elementos estruturais. Isso aqui era... Nossa, foi todo errado, né? Enfim. Saiu até as alternativas erradas. Enfim, a questão que estava certa era a questão que falava das 3 dimensões, das 3 alturas das vigas, né? Falava, acho que era a letra A, que falava que as 3 dimensões, havia 3 alturas de vigas diferentes, tá? Que é justamente o que ocorre aqui, ok? Aí tinha outras alternativas que não correspondiam, né? Falava que não tinha rebaixo e tem rebaixo aqui, né? Ou falava que o rebaixo era diferente de 25 centímetros, tá? E o rebaixo ocorre nessa laje L2, tá? É importante observar isso. Os pilares aqui são pilares que continuam, tá? Observem a achura dos pilares, ok? Aqui nós temos pilares normais, né? Não temos um pilar invertido, uma viga invertida, tá? Aqui que nós temos viga invertida, né? Semi-invertida, ok? E era isso, mais ou menos. Desculpem essa falha aí, acabou na hora de fazer, né, na hora de copiar os slides, copiou errado, tá? Então, essa era a única questão da atividade de fixação 04, ok? Atividade de fixação 05. Então, essa atividade falava especificamente das plantas de formas. Também era uma questão só. Falava sobre a legenda, né? Na legenda da planta de forma, um retângulo com achura sólida significa... Então, antes de mais nada, retângulo está falando de seção transversal de pilar, tá? Então, toda vez que eu tenho um retângulo, né, está representando a seção transversal do pilar, ok? Então, se é uma achura sólida, tá? Esse aqui é uma achura com linhas em diagonais, tá? Então, não é uma achura sólida. A sólida é representada dessa forma aqui, tá? Isso aqui é uma representação antiga, né? E aí, para não ficar aquela coisa toda escura, eles fizeram esses quadradinhos, mas é uma achura sólida,
tá? E aqui é não tem Axure, que seriam os pilares que nascem, tá? Isso também eu fiz no AutoCAD, né? O desenho da planta de forno, né? E aí eu mostrei o pilar que morre, né? Que são os pilares da cobertura normalmente, né? E aí eu mostrei essa representação aí para vocês, né? Aqui é muito ruim de ver, né? Não é uma Axure totalmente sólida, né? Bom, então seriam os pilares que morrem, tá? Então não é um pilar que continua, não é um pilar que nasce e também não é uma viga em corte, tá? É um pilar que morre. Então, essas é a alternativa. Então, a gente fica por aqui. Essas são as alternativas, são as correções, as alternativas de fixação, tá? Qualquer dúvida, a gente esclarece na próxima aula, se vocês tiverem, tá? Então, até a próxima aula.